A gente começa o programa de hoje ao vivo com o repórter Alan Garcia, que está com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires. Nós vamos trazer informações importantes de como está exatamente a questão da pandemia aqui em Alagoas. Daqui a pouquinho o Neto Mota atualiza também os dados das últimas 24 horas. Pela primeira vez nos últimos meses, tivemos 10 mortes em 24 horas. E aí eu vou para o Alan Garcia, porque a primeira pergunta que a gente está tendo, porque vários estados, vários municípios já estão com essa dificuldade, temos vacina aqui em Alagoas, né? Por que houve essa parada? Foi uma escolha dos municípios? Essa primeira pergunta aí para o nosso secretário de Estado da Saúde. Boa noite, Alan. Oi, Edson. Boa noite para você, boa noite a todos. Então, o secretário Alexandre Aires está aqui conosco e aí vai responder, né, enfim, sobre essas dúvidas. Será questionado também, né, sobre essa suspensão, essa paralisação da vacinação durante o Carnaval. Secretário, boa noite para o senhor. Então, eu já começo a nossa conversa, né, perguntando por que o Estado decidiu, né, suspender a vacinação durante este período de Carnaval. Olha, a nossa vacinação, a execução da vacinação por parte do Estado é somente para os hospitais da rede estadual do enfrentamento à Covid. Então, esse cronograma estava organizado desde antes do período carnavalesco. Então, não há nenhum tipo de prejuízo. Os funcionários, nós já iniciamos a vacinação com a segunda dose dos funcionários, daremos continuidade nos próximos dias. O principal é que os municípios não pararam. As faixas de idosos de 83 e 84 anos permaneceram sendo assistidas durante todo o período carnavalesco. Esse é o público prioritário nesse momento. São os idosos que a gente precisa continuar vacinando. Bom, durante essa suspensão, algumas informações surgiram, e aí a gente chama aquelas de fake news, né, de que acabaram vacinas, as doses. Isso não existe. Chamando a atenção que não é uma suspensão, até porque as segundas doses estão guardadas. Nós nem liberamos, o Estado não liberou as segundas doses para os municípios, nem para nenhum hospital, seja da rede pública, seja da rede privada. Essas doses estão sob a guarda do Estado, com os nossos técnicos, para seguirem um cronograma. Então, nesse momento, Alan, é muito difícil a gente atuar com tanta transparência, com tanta responsabilidade e ainda ter que gastar energia respondendo a essas fake news que não param na internet. Quantas doses Alagoas tem hoje, né, já que o senhor disse aí, informou que existem as doses para o segundo momento, né? Isso, nós recebemos até agora em torno de 165 mil doses e já aplicamos na população, seja profissional de saúde ou idosos até 83 anos, por mais de 80 mil doses. Então agora nós estamos cumprindo a etapa de vacinação das segundas doses dos profissionais de saúde. Existe previsão de mais vacinas, secretário, que o governo federal esteja comprando e aí repassa para o Estado? Existe isso já ou ainda não? Olha, há uma grande desinformação. Na verdade, o governo federal ele tem tentado meios de buscar novas compras ou de acelerar a produção da vacinação no Butantan ou na Fiocruz, mas nenhum estado do Brasil possui nenhum tipo de posição concreta sobre quantas doses e quando elas irão chegar nos estados. Isso atrapalha muito o nosso planejamento, mas a gente tem dialogado com o Ministério e acredita que agora, no mês de março, a gente vai conseguir receber uma quantidade maior de vacinas para acelerar essa vacinação. Então, o que existe de concreto é a vacinação da segunda dose para os idosos a partir de 83 anos. Não, na verdade, o que existe de concreto é a segunda dose para os profissionais de saúde e nós estamos vacinando com a primeira dose os idosos de 84 e 83 anos. A gente está falando aí de um público de 12 mil cidadãos alagoanos. Qual a perspectiva de chegada de mais vacinas? Qual o calendário que vai ser cumprido? Quais os idosos que serão contemplados na próxima leva? Tudo isso vai depender da informação que o Ministério se comprometeu a repassar para os estados até sexta-feira com o quantitativo que nós iremos receber. O Edson Moura está lá no estúdio e quer fazer uma pergunta para o senhor. Edson, pode falar. Isso, cumprimentar o secretário, né, que nos recebeu nessa terça-feira de feriado, de carnaval, e saber dele exatamente o seguinte: há uma informação de que amanhã possivelmente vai haver uma reunião do Ministério da Saúde com governadores, né? O governador de Alagoas vai participar, mesmo de forma virtual. Há uma expectativa de algo concreto exatamente que saia nessa reunião. O que é que ele já sabe sobre esse assunto também? E eu queria também saber sobre a questão, a outra pergunta, sobre essas novas cepas, se tem alguma informação nova aqui em Alagoas. Já tivemos casos confirmados em Sergipe.
Secretário, o Edson fez duas perguntas aqui. A primeira, sobre a possível reunião, mesmo que virtual, de governadores, e aí a gente inclui aqui o governador de Alagoas, Renan Filho, com o ministro da Saúde, que talvez aconteça amanhã. O senhor tem alguma informação sobre isso? Olha, o governador Renan Filho foi um dos que mais provocou o Ministério para que a gente tenha essa reunião. Há um pré-agendamento para amanhã, mas ainda sem nenhum tipo de definição mais concreta. Mas o governador já encaminhou o ofício, já até através das redes sociais, já dialogou por telefone com o Ministério, com o próprio ministro Pazuello, na tentativa de que a gente amplie esse diálogo e possa acelerar essa vacinação da nossa população e sempre agindo com bastante transparência. A segunda pergunta do Edson é sobre essas novas cepas, né? Sergipe era um estado que até então não tinha oficializado, oficializou agora. Como é que a gente fica nessa proteção, nesses cuidados? E eu digo isso, né, o senhor como secretário, que planeja tudo isso. O momento é de alerta, porque eu hoje publiquei, inclusive nas minhas redes sociais, que a gente tem a melhor taxa de óbitos. Vamos chegar lá. Tem a melhor taxa de óbitos e de casos. Mas isso tudo não vai ser levado em conta quando a nova variante chegar aqui. As pessoas discutiam, trouxe paciente de Manaus, vai trazer a nova cepa. Essa não era a discussão principal. A discussão principal era a chegada da nova variante em São Paulo. A partir da chegada em São Paulo, Alain e todos que nos assistem, não tem mais o que fazer. Os voos e o fácil deslocamento dos cidadãos nos estados brasileiros levam esse vírus muito rapidamente para os 4 cantos do Brasil. Então, assim, a gente está preparado, está organizado, nós temos 50% de ocupação dos leitos hospitalares, estamos ampliando esses leitos semanalmente, porque nós temos a plena consciência de que mais cedo ou mais tarde essa variante vai chegar aqui em terras alagoanas. Então, assim, a gente acompanhou a entrevista coletiva do governador, onde o senhor também estava presente, né, que eu perguntei ao governador e ao senhor sobre a presença de novas cepas aqui em Alagoas. Naquele dia ainda não tinham. Vocês fazem exames, né, mandam exames, né, diariamente. Ainda não temos oficialmente. É muito importante essa pergunta para esclarecer até uma outra fake news de que Alagoas não estava testando para a nova variante. Nenhum estado testa. Somente a Fiocruz, no Rio de Janeiro, é o laboratório de referência que analisa as amostras coletadas, na verdade, em todos os estados brasileiros. Então, nós estamos aguardando as nossas últimas remessas para apresentarmos para a sociedade os resultados. Então, isso pode acontecer amanhã, isso pode acontecer na quinta ou na sexta-feira. Ok, secretário. Muito obrigado pela participação do senhor. Edson, eu volto com você.